Para mim é um motivo de muita honra estar aqui novamente nessa casa. Ô bispo, eu já tava com saudade já dessa casa aqui. E assim, e o bispo, como sempre, né, pegando a gente de surpresa. Entrei ali e assim, nem vim preparado, mas o Deus que nos trouxe aqui, Ele nos prepara e nos capacita. Porque a própria palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aqui quando eu via meu irmão Júnior aqui testemunhar, o Wellington, né? Assim, meu coração enche de alegria ao ver esse homem. Pior que ele é assim mesmo, viu, pastor Diego? Toda hora o homem me liga para orar. Eu tenho que ir na casa do homem todo dia para orar, senão ele não me deixa quieto. Mas Deus seja louvado por isso. Agradeço a Deus. Eu quero deixar um salmo para os irmãos. Um salmo a qual mudou a minha vida, mudou a minha história. Eu lembro muito que fiz muita coisa errada na minha vida. Andei por caminhos muito escuros, mas tinha um Deus que ele tinha feito uma promessa. E a promessa era que antes que eu nascesse no ventre da minha mãe, Deus ele já tinha me escolhido. Deus ele já tinha me chamado. Deus já tinha formado o meu corpo, já tinha preparado o jeito que eu ia ser, a forma que eu ia ser. Porque Deus ele tem esse cuidado comigo e contigo. Porque eu me lembro muito bem, mesmo andando em caminho escuro, meu pastor, eu lembro que muitas das vezes acontecia cada livramento que eu parava e analisava, eu falava, não é possível que aconteceu isso. Mas sabe o que acontecia? Deus falava assim, ó, você ainda não vai morrer, porque o propósito que eu tenho na tua vida há de se cumprir. Queira o diabo, queira ou não, mas eu vou cumprir a minha obra na tua vida. E eu me lembro muito bem, a um certo momento, quando eu já fazia parte de uma facção muito conhecida no estado de São Paulo. E eu, por ser um cara que assim dava muito trabalho, acabei andando por 23 penitenciários. E quando eu cheguei numa penitenciária chamada Getulina, uma penitenciária aonde que era dura, rígida, e aonde que ali havia um dos criminosos mais periculosos do estado de São Paulo. E ali, pelo meu grau na hierarquia da facção, eu fui separado para tomar conta daquele raio. Mas tinha algo que dentro daquela penitenciária, porque todo dia era gente apanhando, todo dia era gente entrando no comando, era gente sendo excluído. O clima ali era muito tenso, mas tinha algo que me chamava a atenção. Havia uma igrejinha lá na última cela, era de 2 andares. Lá na última cela havia uma igrejinha e quando dava no meio da madrugada eu ali sentado. E eu olhava aqueles irmãos gritando, pulando, falando em línguas. Eu falava, que é isso? Que esses caras têm para estar feliz desse jeito dentro do presídio? Não é possível. E por um determinado momento eu comecei a participar de uns cultos. Participei de um, participei de outro. E teve um dia que o pastor ele olhou para mim e falou assim para mim, Senhor, assim te diz o Senhor dos Exércitos,
O diabo ele vai te levar num monte muito alto, você vai chegar num grande patamar dentro da hierarquia dessa facção, mas chegará um determinado momento que o diabo vai te colocar dentro do buraco. E quando você estiver dentro desse buraco, sabe o que é? Porque o diabo ele já preparou a tua cova. Mas Deus manda te dizer hoje aqui diante de ti que há uns salmos que você vai lembrar desse salmo nesse dia, e vai ser um salmo que vai mudar a tua história, vai ser um salmo que vai mudar a tua vida. E eu falo, pastor, a minha vida não tem como mudar mais não, pastor. Eu não sei fazer mais nada, a minha vida é o crime. Eu nasci no crime, eu vou morrer no crime. Ainda que o Senhor está falando isso aí para mim, eu posso estar acreditando agora, mas quando eu virar as costas eu não vou acreditar mais. E ele passou uns dias, eu fui de boa dessa unidade, já não ia mais em igreja, não ia mais em culto. Quando eu cheguei lá dentro de São José do Rio Preto, foi feito um convite para mim, está fechando numa grande hierarquia, mas eu nem lembrava mais daquele pastor. Quando chegou aqui na rua, que eu me apresentei diante da cidade, assim, algumas pessoas ficaram com muita inveja. O diabo plantou a inveja, a maldade diante do coração de alguns homens. E esses homens, durante uma madrugada, foram ali de carro, falaram, irmão, vamos encostar ali. Quando eu entrei dentro do carro com esses homens, ali eles começaram a me levar para uma casa, começou a me levar para outra casa. Eu falei, irmão, o que está acontecendo? Ele falou, cadê seus telefones? Eu falei, está aqui. Ele falou, me dá aqui esses telefones. Eu falei, mas por que você está pegando meu telefone? Ele falou, não, porque nós vamos ali conversar. Eu já vi que aquele clima estava estranho. Eu já vi que aquele negócio não era daquele jeito, estava acontecendo alguma coisa, mas porém ninguém queria me falar nada. E fazia um dia que eu já estava com esses carros. Passou um dia, passou 2 dias, quando foi no 3º dia, me colocaram dentro de uma casa, num apartamento. E ali eu sentado diante daquele sofá, falaram assim, fica um na porta e um na porta do quarto para que ele não venha sair. Quando eu estava sentado ali diante daquele sofá, o diabo falou assim para mim, senhor, vai lá na cozinha. Quando eu cheguei diante daquela cozinha, eu olhei aquela janela muito alta, eu falei, não dá para pular daqui. Ele falou para mim, lá na gaveta. Quando eu abri a gaveta, tinha uma faca cabo branco. Na hora veio na minha mente, eu vou chamar aquele que está na porta, bater na porta. Quando ele abriu, o assassino, ele saiu fora daqui. Melhor eu vivo do que ele. Quando eu catei aquela faca na mão, que eu fui ali diante daquela sala, ali naquele dia, eu comecei a lembrar deste salmo que diz assim, Salmo 121. Elevo meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E ali quando eu estava com aquela faca na mão, eu comecei a lembrar daquele pastor lá dentro daquele presídio. Eu comecei a lembrar daquele pastor dentro daquele presídio. E diante de Deus, eu com aquela faca na mão, eu peguei o meu joelho, dobrei no chão e falei, Senhor, eu sei que eu estou na beira do precipício. Eu nunca clamei você, eu nunca orei você, mas eu te falo aqui hoje, se você livrar eu desse cativeiro, eu entregarei a minha vida para ti. Porque aquele pastor falou, naquele dia você olhará para o céu, e lá do céu virá o socorro, e lá do céu virá a mão que vai te levantar. Oh, glória. Oh, glória! Eu comecei a sentir uma graça tão grande.
E quando eu comecei, que eu acabei de dizer essas palavras, que eu comecei a levantar, o irmão abriu a porta, ele viu com a faca na mão, ele já assustou, já fechou a porta de novo. Falou: irmão, o que você está fazendo aí? Eu falei: irmão, não estou fazendo nada, eu escondi. Ele ligou para os outros irmãos e vieram aquele monte. Falou: não, de manhã nós vamos dar um jeito nele. Se eu não me engano, eram as 3 da madrugada. Quando foi 6 horas, um rapaz a qual eu tinha batizado ele, que na época nós chamávamos de afilhado, sem querer bateu naquela porta. Ele nem sabia que eu estava lá. Já fazia 3 dias que eu estava sumido, pastor bispo. 3 dias. Minha mãe preocupada, todo mundo preocupado. Quando ele bateu naquela porta, eu falei: ô irmão. Ele falou: padrinho, é você que está aí? Eu falei: é eu. Aí os irmãos foram abrir a porta. Ele falou: mas o que está acontecendo? Está todo mundo procurando o irmão, por que o irmão está aqui? E ali, Deus enviou ele para me tirar daquele lugar. Quando eu fui tirado daquele lugar, eu chamei os irmãos, reuni todos os irmãos, falei: irmãos, a partir de hoje, eu não quero mais saber de comando. A partir de hoje eu estou entregando minha vida para Jesus. Falou: não, irmão, mas nós te amamos. A facção veio dizer: irmão, nós precisamos do irmão. Porque a hierarquia que o irmão segue aqui não tem outro irmão capacitado para fazer. Para irmão, deixa eu te falar um negócio para você, irmão. O que eu fiz, eu deixei de fazer, termina aqui. A partir de hoje eu estou entregando minha vida para Jesus. Irmão, mas o que tu vai fazer? Você não sabe fazer nada. Irmão, eu não sei o que eu vou fazer, mas o Deus que me chamou, Ele já preparou tudo. Ele já preparou uma nova história. Ele já preparou uma nova vida. Aleluia. E hoje eu estou entregando meu papel aqui. E a partir de hoje, por favor, quando tu me ver, não liga mais pra mim não. Não me chama mais não. Sabe por quê? Porque daqui pra frente eu quero uma nova vida. Eu quero viver uma nova história. Porque eu sei que hoje Deus está escrevendo a minha história. Oh, glórias! Nivaldo, mas Deus disse que Ele me chamou para quebrar a pedra, que ia ser duro o caminho, que a porta seria apertada e estreita. Passei 2 meses, estourou um processo, aquele monte de polícia na porta de casa, e eu voltando para o presídio, juntamente com aqueles irmãos que não queriam deixar eu sair do comando, com aqueles que estavam tentando contra a minha vida. Bispo, todo mundo na mesma cela, só pai de santo e tudo de ruim que você imaginar tinha dentro daquela cela. E ali eu lembro como se fosse hoje, quando eu cheguei dentro daquela cela, eu achei um pedaço de uma Bíblia que só tinha o livro de Daniel. Eu fiquei lendo Sadraque, Mesaque e Abednego o dia inteiro. Eu lendo aquela história ali o dia inteiro. Aí quando chegou de noite, lá tinha um culto que ele chama Bonde da Fé, bispo. Aí o que acontece? Aí quando chegasse aí 2 louvor, uma palavra. Aí eu peguei e falei simples para todos que estavam lá. Falei: ó, a hora que chegar aqui na cela aqui, eu vou falar uma palavra aí. Tá bom. E quando chegou na porta da cela, que eu comecei a falar dessa mensagem, Sadraque, Mesaque, Abednego, Deus me usou 1h30 diante de uma pregação, falando em línguas estranhas. Eu falando coisas que eu nunca imaginei que eu iria falar um dia. E ali eu olhava para trás daqueles irmãos olhando tudo para mim com cara de assustado, com cara espantado. Eu falava: mas pera aí, quem que é esse cara aí? E quando acabou o culto, 3 almas se renderam a Jesus, aceitaram Jesus.
Mas o diabo, ele não brinca em serviço não. O diabo, ele não perde tempo. Acabando o bonde da fé, os irmãos já olhou para mim e falou: irmão, peraí, até ontem você estava na facção, você queria ser o Maicola. Hoje você está aí até mesmo na igreja, você já acha que é o Edir Macedo. Meu irmão, eu não acho que eu sou ninguém. Eu só quero servir Jesus. Eu só quero falar o que Deus fez na minha vida, para as pessoas verem que ainda há salvação para a vida delas, porque ainda há mudança, porque Jesus mudou a minha vida, também pode mudar a tua história. Deus colocou diante da minha vida um pastor chamado Rogério, lá da Universal. Quando nós chegamos ali no CDP, teve um dia que ele olhou pra mim, ele me deixou meio assustado, irmão. Confesso pra você. Ele falou assim: irmão, você já expulsou o demônio? Eu falei: irmão, eu vou te falar um negócio seu. Eu não sei como é que expulsa isso aí não, mas se ele vir aí, você não sai na oração, qualquer coisa eu pego ele no braço. Ele falou: não é assim não, irmão, eu vou te ensinar. Foi um pai pra mim na fé, pegou, cuidou de mim. E teve um dia que nós estávamos dentro de uma cela. Tinha chegado 3 rapazes que faziam parte da Umbanda. Ele falou assim: irmão, hoje o couro vai comer. Eu falei: não acredito, irmão. Ele falou: irmão. Falou: vamos fazer um propósito que hoje o negócio vai ficar sério. E ali, quando nós estávamos diante daquele propósito, quando chegou a noite, quando eu abri a boca para pregar, só vi um caindo amarrado de um lado, outro caindo amarrado do outro. E eu ali, jovem na fé, né? Cheio de querer fazer a vontade, assim, igual o Júnior, fazer a obra. E assim, e ali foi a minha primeira experiência. E os demônios, diante da palavra de Jesus direcionada na minha boca, se prostravam. E eu falava: não acredito. Não acredito que isso está acontecendo comigo. Logo eu. Mas Jesus, ele tinha me escolhido já, irmão. Aí eu fui entender o porquê dos livramentos. Porque teve um dia que eu estava sentado ali naquela rua ali do Aeroporto 4, naquela esquina. Chegou a força tática lá. E o que acontece? Nós correu. Quando foi 2 horas da manhã, eu fui sair dentro da casa da minha tia. O que acontece? Eu encontrei aqueles caras novamente e eles viram, tinha uma van branca parada lá. Quando eu fui passar, ali eram os anjos de Deus. Porque quando eu fui passar, aquele que eu vi eles vindo pro meu ombro, eu falei: pra mim já era. Aquela van se abriu. Eram umas moças de uma igreja falando assim: ó, filho, você tá com fome? Eu nem tava com fome, mas eu vi a polícia vindo e eu falei: irmão, eu tô com fome sim, vem que já fui entrando. Quase entrei dentro da van. Os policiais parou lá e falou assim pra mim assim: rapaz, você tem um Deus forte demais. Hoje você não ia passar nessa. Mas aí eu fui entender o propósito de Deus sobre a minha vida. Quando eu cheguei no pavilhão 3, ali estavam meus 2 irmãos, finado hoje, finado Bruno e finado Daniel. Ali eu encontrei meus irmãos. Chegava final de semana, eles correndo atrás das drogaiadas deles, das coisas dele, enquanto eu estava lá no meio do pátio. E eu fiz um propósito lá que chamava assim: a voz que clama no meio do deserto. O povo tava achando que eu tava ficando doido lá, sabe por quê? Todo mundo lá na visita, eu ficava andando no meio daquele sol para lá e para cá, com a Bíblia na mão, pregando. Ô, meus irmãos, vamos se converter, vamos entregar a vida para Jesus.
Porque o diabo, ele não está brincando de ser diabo. E Deus tinha me dado a revelação dos meus 2 irmãos. Eu chamei os 2 e falei assim, ó, é momento de vocês tomar uma decisão na vida. Porque não foi à toa que Deus me colocou aqui. Porque a última vez que vocês tinham me visto, eu fazia parte de uma facção. E hoje eu sirvo a Jesus Cristo. E é momento de vocês entregar a vida de vocês para Jesus. O Bruno era até mais tranquilo, mas o dele era complicado. E toda vez que eu ia orar para esse homem, o homem manifestava. Eu falava dele, toma prumo, toma juízo. Vocês estão para sair, eu vou ficar mais um tempo. Mas quando vocês pisar lá fora, vão viver a vida de vocês. Mas a vida ela é feita de escolhas. Porque muitas das vezes Deus coloca pessoas na nossa vida para nos avisar, para nos alertar. E muitas das vezes, na frente, a gente até finge que ouve. Nosso pai, nossa mãe. Mas quando vira as costas, era a mesma coisa que não tivesse ouvido. E quando eu fui de bonde lá para a penitenciária de Serra Azul, certo dia eu estava lá, numa terça-feira, cantou o advogado para mim. Quando eu cheguei lá no advogado, era o oficial de justiça. Eu falei, caiu mais processo para mim? Ele falou, não, eu vim para te avisar. Você é irmão do Bruno Silva Henrique? Eu falei, sou. Falou, ele foi assassinado na noite de ontem, com 4 tiros de 9mm na porta da sua casa. Falei, não, mas eu acho que não é meu irmão não, hein? E tá o Bruno Silva Henrique? Falei, é. Ex-marido da Camila? Falei, é. Falei, então é esse mesmo. Falei, não acredito. Quando eu voltei pra dentro daquela cela, os irmãos, e aí, o que aconteceu? Calma, aí, B.O. Eu só entrei pra dentro do meu quieto, meu lugarzinho, meu cantinho. E ali eu comecei a chorar. Falei, Senhor, o porquê? O Senhor não poderia ter feito com ele o que o Senhor fez comigo? Me livrado. E aonde que Deus fez me lembrar? Dos conselhos que eu tinha dado para ele. Aonde Deus colocou no meu coração, filho, eu te coloquei lá dentro daquele presídio para eles não só ouvir, mas para eles ver o seu testemunho, para eles entender que eu salvo, que eu liberto, que eu curo, que eu transformo. Mas a promessa está aí. Pega quem quiser, porque Deus ele é assim, irmão. Se eu quiser estar na presença de Deus ele está comigo. Mas se eu sair debaixo da sombra da mão dele, Deus ele vai falar assim, pode ir. É com você mesmo, porque Deus ele trabalha em conjunto. Não adianta você achar que Deus vai fazer na vida de uma pessoa se a pessoa não querer. A pessoa tem que querer, porque naquele grande dia Jesus vai falar para todos aqueles que pereceram. Você teve a sua oportunidade, você teve a tua chance. Oh, glória. Passou um tempo, quando eu cheguei na colônia, que eu arrumei um telefone, eu liguei lá para minha mãe. A primeira coisa que a minha mãe me mandou, sabe o que foi? Nem me perguntou se você tá bem, filho. Já foi mandado para mim lá o nome dos caras, quem estava envolvido na morte do meu irmão. E ali eu chamei o meu pastor, falei, pastor, está acontecendo isso, isso e isso. Ele falou, não. Deus é o juízo. Deus é o juiz. E quando eu saí na saidinha, na primeira saidinha, eu me lembro como se fosse hoje, na saidinha de dezembro,
Meu afilhado foi lá buscar eu lá na rodoviária e me trouxe. Quando ele chegou aqui, ele abriu uma maleta, tinha uma 9mm e uma .40. Ele falou, irmão, pode ficar com uma dessas armas aí? Porque é o seguinte, os caras matam o seu irmão, os caras vão ficar na igreja com você, pode até querer fazer maldade contigo. Eu falei, irmão, deixa eu te falar um negócio pra você. Eu não vou pegar isso aí não, porque eu sei o Deus que me guarda. Eu sei o Deus que me chamou. Se eles tirarem a minha vida hoje, tá sendo lucro, pelo menos eu vou morar no céu mais rápido. Ali ele olhou pra mim e falou, bicho, esse cara tá ficando doido. Não é doido não, irmão. Sabe por quê? Porque a partir do momento que a gente encontra Jesus, eita glória, a gente já não tem mais medo da morte. A gente já não tem mais medo que o homem possa fazer ou possa falar. Porque operando Deus não tem capeta. Operando, eu vou falar rasgado pro diabo ficar nervoso. Operando Deus não tem demônio. Operando Deus não tem capeta. Operando Deus não tem homem. Operando Deus não tem ninguém que possa impedir a mão de Deus agir. Ô glória, abre a tua boca para dar glória aí, profeta. Abre a tua boca para dar glória, porque cada glória que você dá aqui dentro é um capeta que cai lá fora. Sabe o que acontece? O diabo ele já tinha preparado a morte do mandante da morte do meu irmão. Porque eu me lembro como se fosse hoje. Eu fui num culto lá na igrejinha que tem lá no aeroporto 4. Na época era o pastor Salatiel. Foi o primeiro culto quando eu pisei na rua. Ali eu e minha mãe cantamos juntos, nós se alegramos. Quando eu tô levando meu tio na cadeira de roda, que eu viro a esquina, eu encontro logo o homem que mandou matar meu irmão. Ele parou de frente comigo dessa forma aqui, bicho. Ele parou desse jeito assim comigo e olhou dentro dos meus olhos e eu olhei dentro dos olhos dele. E ali minha carne querendo falar é a hora, mas meu espírito falava assim pra mim, eu sou a justiça, eu vou fazer justiça. Oh glória, não põe a tua mão não, porque a minha mão é maior que a tua. E ali eu olhei para aquele homem, sabe o que eu senti, irmão? Eu senti dor na alma dele. Eu peguei na mão dele e falei só, Jesus é contigo. Oh glória. Ele olhou para mim mesmo, meio sem entender, falou, o que aconteceu com esse cara? Porque as pessoas não entendem. As pessoas não compreendem. Sabe por quê, irmão? Porque Deus me ensinou a amar. Deus me ensinou a amar. Deus me ensinou o amor da alma. Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, sim contra os principados da potestade. E eu sei que fazia parte do propósito de Deus, porque eu só fui aceitar a morte do meu irmão quando eu entendi isso. Que tudo faz parte do propósito de Deus. Foi igual foi dito aqui hoje. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados por teu decreto. Oh glória! Sabe por quê, irmão? Quando eu cheguei lá em casa eu pensei. Falei, peraí, se eu tivesse pegado aquela arma com ela aqui em casa, independente que eu fui lá na igreja, mas se ela tivesse aqui em casa agora, neste momento, eu acho que eu fazeria cagada. Mas sabe o que aconteceu, irmão? O diabo ele armou um laço, mas tem uma promessa no livro de Salmo que diz assim, ó, eu te livrarei do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Aleluia! Eu te cobrirei com as minhas asas. Aleluia! Irmão, é muito forte isso. E quando foi em 2022,
Sabe o que aconteceu, bispo? Mataram meu irmão e sumiram com ele. Meu outro irmão. Aonde que os homens não tiveram nem misericórdia de dar o corpo para minha mãe enterrar. Até hoje ela chora. E tem esperança para encontrar, mas eu já ouvi falar que já era. Irmão, mas por que tu tá falando isso? Porque muitas das vezes a gente olhando para dentro de nós, às vezes nós tá passando uma lutinha, uma prova, a gente já quer murmurar, a gente já quer parar. Isso é para testificar, irmão, na vida de vocês, na minha vida, que tudo faz parte do processo. Sabe por quê, irmão? Porque eu vou entender. Lá no livro de Jó vai dizer que Jó era temente, que Jó era obediente, que Jó andava nos caminhos de Deus, mas Deus deu autoridade para o diabo tirar tudo que ele tinha. Peraí, aí foi onde que eu entendi. Peraí, se Deus permitiu tirar lá, Deus também permitiu tirar a minha vida. Então quem que sou eu para questionar? Quem que sou eu para falar alguma coisa para Deus? Sabe o que aconteceu, irmão? Um dos que foram lá deu tiro lá no meu irmão na porta da minha casa. Ele morreu do mesmo jeito. Na porta da casa dele, comendo um lanche. Tiro de 9mm nos braços da mãe dele. Do mesmo jeitinho que morreu o meu irmão. Porque nós vivemos além da semeadura, o que a gente planta, a gente colhe. Porque Deus, Ele perdoa até mesmo os nossos erros, as nossas falhas, mas a consequência nós vamos colher. A consequência nós vamos colher. E sabe hoje o que mais me deixa gratificante? Sabe o que é, meu irmão? É olhar para a vida desses irmãos que hoje estão sentados aí, que outra hora estava lá comigo lá no mundão fazendo e aconteceram, mas hoje nós estamos de pé pela glória de Deus. E muitas das vezes as pessoas querem questionar, mas peraí, esse irmão fala demais, esse irmão pula demais, olha o que esse irmão glorifica. Sabe por que, irmão, nós glorificamos assim? Porque Deus sabe da onde Ele nos tirou, Deus sabe aonde Ele nos chamou, aleluia. Porque pra ir lá, irmão, não foi homem, não. Não foi homem, não foi minha mãe, não foi meu pai, não. Foi Deus. Então por isso que toda a honra é dele, toda a glória é dele, todo o domínio é somente dele. E hoje, pela glória de Jesus, o bispo, semana retrasada, nós fomos fazer um culto lá naquela avenida de cima. Irmão, nós tava eu, Paulo e mais alguns irmãos. Nosso irmão Wellington também tava. As pessoas, ela via nós, bispo. As pessoas já vinham chorando, irmão. Eita, Jesus, graças a Deus. As pessoas vinham se rendendo, sabe por quê, irmão? Porque o seu testemunho, ele prega por ti. A tua vida, ela fala sem você abrir a tua boca. Sabe por quê? A luz de Cristo está sobre a minha vida, sobre a tua vida. Para finalizar, irmão, eu quero dizer para você aqui hoje, não importa o que irão falar de você. Esses dias aqui, semana agora, domingo, nós estávamos lá na casa do nosso irmão Wellington. Tinha um endemoniado lá, estava dizendo assim: eita, chegou aí os falsos profetas, chegou aí os que estão escondendo atrás da Bíblia. Eu olhei para o Wellington, para o Paulo, meu irmão, deixa falar, porque se está falando é porque está tendo resultado, se está falando é porque Deus está operando. Jesus, ele falou, se de mim fala que eu sou príncipe dos demônios,
Você acha que vocês ele vai acariciar? Você acha que eles vão acariciar você e fazer carinho para nossa, você é homem de Deus, meu irmão. Quando alguém olhar para você e falar isso, falar, irmão, você é homem de Deus e estiver te alisando imundo, pode desconfiar, irmão. Desconfia. Sabe por quê, irmão? Só vai viver o propósito quem passar pelo processo. Porque se eu perguntar aqui, quem quer ser governador do Egito? Quase todos vai levantar a mão. Mas quem quer ser jogado dentro de uma cova? Mas quem quer ser preso injustamente? Quem quer passar muitos e muitos anos longe da sua família numa terra que você nunca conheceu? Porque olhar para nós, ó bispo, olhar para a sua vida e falar, ah lá o bispo, como é que tá? Tá de carrão, tá desse jeito, tá daquele jeito. Mas não vê da onde você saiu. Não vê quando você começou a luta que for. Porque o começo é assim mesmo, irmão. O começo é dor. O começo é luta. O começo é guerra. Mas Deus me trouxe aqui hoje como profeta para falar para você. Eis que eu tenho uma coroa reservada para ti. Oh glória! Abre a tua boca para dar glória aí, profeta. Eis que eu tenho uma coroa somente para ti e uma pedra branca escrito o teu nome, um nome que tu não conhece. É o que Jesus ele tem para mim e para você. Aleluia. Sabe por quê? Muitos olham pra gente e ficam zombando nós mesmo. Mas vai chegar aquele dia, sabe, meu irmão, que nós estaremos aqui. Às vezes nós vai estar reunidos como hoje, mas às vezes a gente vai estar por aí. Mas a trombeta ela vai tocar. Aleluia. E aquele que morreu como um cordeiro virá como um juiz, montado num cavalo branco, e na tua perna escrita Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E ele voltará para buscar a minha vida e a tua vida. Então não para de lutar. Não para de